Olá! Conflitos pessoais são conflitos relacionados às nossas questões emocionais individuais. São situações que têm a ver com a nossa história de vida, com situações de trauma, muitas vezes, com situações mal resolvidas emocionais, relacionais, familiares que nós carregamos ao longo da vida. Num determinado momento, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu histórico, mas num determinado momento da vida, esses conflitos podem emergir. Eles podem começar a cobrar a conta de nós termos colocado todas essas questões debaixo do tapete ou fugido da realidade de que é necessário resolver, solucionar esses conflitos para seguir em frente. O que acontece conosco quando nós estamos diante de conflitos pessoais é que nós temos uma tendência a projetar esses problemas em torno da nossa vida, no entorno. A gente projeta um problema que é meu, individual, que eu estou em conflito no meu relacionamento amoroso. Eu projeto na minha atividade profissional. Se sou empresária, eu projeto na minha liderança dentro da empresa. Isso é algo que nós fazemos inconscientemente. É uma forma de sobrevivência até. É uma forma de não estar lidando com aquele conflito o tempo todo, porque é um conflito interno. Ele precisa ser resolvido internamente, individualmente. Mas nós temos essa tendência de pegar um conflito, uma questão que só eu posso solucionar e projetar para o externo. Projetar em outra pessoa, projetar em outra situação. Isso é muito comum. E acho que a maioria de vocês já ouviu falar desse processo. Só que acontece que quando a gente está vivendo o conflito, quando a gente está passando por um problema que não conseguimos encontrar uma solução e ele é de ordem emocional, individual, a gente não percebe que faz esse processo de jogar para fora, de culpar alguém, uma situação, de tentar encontrar a causa do nosso sofrimento, a causa da nossa aflição em outra pessoa, ou em outro relacionamento, ou no meu relacionamento no trabalho. E isso não traz nenhum tipo de paz, não traz solução. Você continua no mesmo lugar, você continua sentindo toda aquela angústia relacionada a situações que você não tem conseguido resolver. Parece que vai ficando uma pilha de coisas mal resolvidas, isso gera uma angústia muito grande e gera uma ansiedade, porque você não sabe como que vai ser amanhã, depois de amanhã, como é que você vai enfrentar o seu dia a dia diante desse emaranhado de sentimentos, de conflitos que você está se questionando o tempo todo. Então, esse tipo de conflito precisa ser analisado antes de se determinar se o conflito que você está vivendo é um conflito profissional ou é um conflito dentro da empresa que você lidera ou naquela empresa que você trabalha. É preciso jogar luz nos seus sentimentos, nas suas emoções primeiro, através de uma conversa com um profissional, através de um autoconhecimento, através de algo que você possa saber, não, isso aqui é uma coisa minha. Esse é um conflito que eu estou vivendo emocionalmente individual. Isso é algo que eu trago há muito tempo, isso é muito comum. A gente precisa tomar aquilo que é nosso, mesmo que não seja agradável. Esse sintoma é muito comum, eu acho que isso aqui é um padrão, olha, desde tantos anos, desde que tenho essa idade, eu venho lidando e lutando com isso. Só que em determinados momentos da vida, isso pode explodir de uma forma tão violenta que você perde o controle. Você não consegue nem fazer mais as associações conscientes possíveis, emocionais, para avaliar, nossa, isso aqui é meu, eu preciso buscar ajuda porque isso está interferindo no meu relacionamento amoroso, isso está interferindo no meu trabalho, isso está interferindo na minha liderança. Muitas vezes, a gente fica escondido de si mesmo durante tanto tempo, durante anos e anos, e quando esses conflitos aparecem, é possível que eles se manifestem de forma fisiológica. Como que é isso? As pessoas começam a ter picos de ansiedade, episódios de pânico, alguns sintomas de corpo, como
taquicardia, sudorese excessiva, mal-estar, náusea. Tudo isso são sintomas que, avaliados por um médico, avaliados fisiologicamente e eliminado qualquer diagnóstico físico, fisiológico, ou seja, você não tem nenhuma doença fisiológica, mas você apresenta esses sintomas, a gente passa a olhar para o lado emocional, para o lado psicológico da situação. E isso não acontece de um dia para a noite. Às vezes um episódio, às vezes uma situação, ela simplesmente destampa um monte de questões que você há muito tempo não lida com elas, e isso se transforma em sintomas. Você tem que entender que isso é um pedido de socorro que você está colocando no mundo, mesmo que seja de um incômodo imenso para você. As pessoas têm muita dificuldade em buscar ajuda porque elas se sentem expostas, porque elas não querem encarar a sua própria fragilidade, a sua própria vulnerabilidade. Isso é muito comum e tá tudo certo, a gente tem esse tipo de reação. Só que isso não é a solução. E quando começa a interferir no seu relacionamento com as outras pessoas, principalmente no seu trabalho ou dentro da sua empresa, você precisa encarar de frente essa situação. Parar de fugir daquilo que você vem fugindo há décadas. Esse tipo de explosão de conflito pessoal é muito comum que aconteça após algum evento que seja impactante na vida da pessoa e que muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver e às vezes até não é. Às vezes é a gota d'água. Então, um evento específico se transforma na gota d'água e aí vem uma cachoeira de problemas, um maremoto de sintomas, de dores, de sofrimento. E por mais que isso seja muito para muitas pessoas, é comum a pessoa passar por cima disso tudo, enquanto consegue, é claro, jogar para o lado e continuar confrontando a vida como se fosse possível dar conta de tudo, como se fosse possível resolver tudo sozinho, como se fosse até uma obrigação não se mostrar frágil, como se não se permitir viver uma dor, um conflito emocional pessoal fosse algo normal. E eu não digo isso para disparar culpa em ninguém. Eu estou dizendo isso porque estamos vivendo um mundo caótico em relação a você precisa ser forte, você precisa dar conta de tudo, você precisa ser comunicativo, você precisa ser líder. Então, é um nível de exigência e que vem de todas as partes. A gente vive um caos de informação e ninguém foge disso. Hoje, todo mundo tem um celular na mão, com algoritmos de ponta, que interpretam e analisam o seu comportamento e que ficam te bombardeando de informação 24 horas por dia. Então, você não consegue, ninguém consegue ficar livre disso. É um mundo onde o nível de exigência se tornou desumano. Um mundo com uma polaridade estúpida, um mundo que culpa e um mundo que cobra. E é um mundo irreal, porque isso não faz parte da humanidade que nós carregamos em nós. Nós somos seres falíveis de erro. Nós somos seres que não dá conta, às vezes, de fazer as coisas. Somos seres humanos. Mas estamos num mundo onde, se você não tem uma imagem perfeita, se você não faz o que a maioria faz, se você não conduz a sua profissão, se você não conduz o seu relacionamento familiar, se você não conduz a sua empresa, como se fosse um vídeo de Instagram, aproveitando aqui a comparação, você está fora. Você é um fraco. Você não consegue fazer as coisas como devem ser. Ou o mundo hoje é diferente. Você tem que se adaptar ao mundo como ele é. Esse nível de cobrança externa, que eu nem digo que é da sociedade, para mim é um mundo virtual e real,
abraçando o nosso mundo real e pressionando ele para se tornar algo que não tem nada a ver com a nossa realidade emocional, com a nossa realidade, a nossa necessidade de vínculo real. Então isso está adoecendo muitas pessoas. E essa situação de vida profissional, de vida empresarial e de vida pessoal também, são eventos que estão disparando, eclodindo, provocando os conflitos pessoais que estavam, por muitas vezes, escondidos há muitos anos. Então você não precisa se cobrar, nossa gente, eu sou a única pessoa que fico desse jeito, eu sou a única pessoa que sente assim, porque quando a gente está dentro de um problema emocional, você se sente muito sozinho. Você acredita que você está fora do contexto e que só você é assim, eu tenho algum problema, está faltando algum parafuso em mim. É sempre para esse lado que a gente vai. Só que nesse mundo caótico que está aí fora, ninguém mostra a realidade nua e crua. Até porque a realidade nua e crua não interessa para ninguém. A minha realidade nua e crua não interessa para vocês e vice-versa. O que é mostrado por aí é uma fantasia, é uma montagem para atender às necessidades ou a estratégias empresariais, profissionais das pessoas. Tá errado isso? Não, eu não estou aqui para dizer tá certo ou errado. Eu estou aqui para dizer as diferenças, que nós precisamos entender as diferenças e respeitá-las. Se alguém opta por se expor nas mídias sociais como se tivessem uma vida perfeita, tudo bem. Isso é problema dos outros. Se alguém decide ser polarizador, decide ser uma pessoa que gera polêmica, também usando plataformas digitais, isso também é problema daquela pessoa. Só que nós nos envolvemos nesse mundo e achamos que temos que tomar uma decisão ou precisamos agir de uma forma que seja coerente com esse mundo de incoerência. Por isso, isso gera um conflito dentro de nós, porque você não consegue ser perfeito o tempo todo. Um conflito interno que vai se tornando um problema e que se transforma num sintoma fisiológico. E aí você precisa parar tudo. Isso com os empresários acontece muito, são os burnouts. E profissionalmente também, com os profissionais liberais, com o funcionário, com o líder. Gente, acontece com todo mundo. Você trava tudo. Porque o emocional, ele não está ali para servir a nossa fantasia. Ele não está ali para servir aquilo que a gente gostaria que fosse. Isso é pressão, isso gera adoecimento emocional. Então, esses conflitos pessoais, eles podem ser engatilhados pelo nosso dia a dia, nesse cotidiano contemporâneo de caos. E a gente precisa estar atento para saber se é isso que está acontecendo. Porque muitas vezes você acha que o que está acontecendo é que seu relacionamento não te serve mais, está muito ruim, que o outro não te atende mais amorosamente como antes. Às vezes você acha que o seu trabalho é uma porcaria. Você acha que você, como profissional, não está atendendo os seus clientes, nem está atendendo as equipes com quem você trabalha, porque eles não estão na mesma sintonia que você. Muitas vezes você acha como empresário que nada na sua empresa funciona porque as pessoas não entendem o que você fala e porque está tudo errado. E isso pode ser uma grande armadilha, porque na realidade, quem está com um emocional abalado, desequilibrado, é você. E é hora de você parar, avaliar, porque o adulto, ele consegue se autoavaliar. Porque ou ele para avaliar o que está acontecendo, ou um profissional da saúde vai dizer para ele, olha, ou você busca ajuda, ou você vai ter um colapso e aí vai para o hospital, vai ser hospitalizado. Como que a gente faz? Alguma coisa para e põe um limite. Se esse é o momento que você precisa viver desse limite, ótimo. O importante é que você abra as portas para o autoconhecimento. Abra as portas para um acompanhamento terapêutico. Abra as portas para encontrar a sua felicidade de viver novamente. E aí sim, avaliar se além dos seus conflitos pessoais, você também está vivendo outros conflitos, relacional, profissional, empresarial. Mas antes de você ir para fora, é preciso que você olhe para dentro. Não é fácil, não é para todo mundo, mas cada vez mais isso vem acontecendo próximo de você.
Observe para você ver. Muitas vezes é escondido, muitas vezes a gente não sabe, mas a nossa realidade de mundo está nos pressionando de uma tal forma que nos tem adoecido mais do que a gente pode perceber. Precisamos ficar atentos e precisamos buscar ajuda para solucionar os nossos conflitos pessoais. Até um próximo vídeo.